Olá! O que Deus pode fazer com o vírus entre os homens? No livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, a Bíblia nos fala de um povo que comia, bebia, vestia e morava às custas de Deus, porque era Deus quem lhes dava tudo o que tinham. Mas em um momento, este povo se tornou impaciente para com Deus e passou a reclamar de tudo o que tinha. Insatisfeitos, falavam da comida, da bebida, da sua situação, de onde estavam, e falavam contra Deus e contra o mediador entre eles e Deus, que era Moisés. Deus então envia serpentes venenosas para o meio deles, e muitos passam a morrer. Nós não sabemos quanto tempo durou a praga, se meses ou anos, mas nós sabemos quais foram os efeitos daquela praga. O povo, ao perceber as mortes, as perdas intensas de parentes, amigos, conhecidos, eles perceberam que a vida se tornou muito pesada, muito sofrida. E eles então se voltaram para o mediador, Moisés, e arrependidos eles reconhecem que haviam sido indiferentes, ingratos e desprezavam a Deus. Então pediram que Moisés orasse, e Deus então responde, mandando Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar-se num poste, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. As serpentes no meio daquele povo serviu para levá-los ao arrependimento, serviu para levá-los a reconhecer a providência de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus na vida deles. O método de Deus, que Deus usou, foi um método eficaz e educativo. Eficaz porque não havia nada que aquelas pessoas pudessem fazer para se curar do veneno. Não havia nenhum chá, não havia nenhuma erva, não havia nenhum ritual que eles pudessem fazer para se livrar do veneno. Mas o simples fato de olhar para a serpente os curava. E era educativo também porque, ao olhar para a serpente, eles se lembravam do porquê a serpente estava lá. Ela estava lá por causa do pecado deles. Durante muito tempo, hoje, pessoas têm comido, bebido, vestido, morado às custas de Deus, porque é Deus quem tem dado tudo que temos em nossas vidas. Mas muitas pessoas, à semelhança daquele povo, têm sido indiferentes para com Deus, para com o seu mediador, Jesus Cristo. Têm sido insatisfeitas com tudo que têm. Têm sido ingratas para com Deus por tudo aquilo que receberam, pelos bens que têm, pelas pessoas que eles têm. Muitos têm vivido como se Deus não existisse. Muitos têm vivido como se a morte nunca chegasse. Muitos têm vivido como se depois da morte não houvesse um juízo. Mas então vem um vírus, uma pandemia, e traz morte, dor, sofrimento, perda de pessoas, perda de bens, perda da liberdade. A vida passa a ser insegura, o futuro passa a ser incerto. Então aquele evangelho que ele ouviu no passado e que ele desprezava, passou a ser agora o seu socorro em face da possibilidade da morte. Passou a ser a sua âncora de segurança em face da possibilidade de partir desse mundo e se encontrar com o juiz de toda a terra. Jesus Cristo, falando com Nicodemos a respeito da salvação, ele usa esse evento da serpente e diz, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, ampliando este assunto, trazendo mais luz na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém entrará no céu por merecimento, nem por ter feito nada. Mas todo aquele que entrar no céu entrará por causa da graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Deus pode, pelo Espírito Santo, usar uma pandemia, usar um vírus, para levar o pecador a olhar para Jesus Cristo crucificado, que pagou a pena no lugar dele por causa dos seus pecados, para que este pecador se arrependa e confie totalmente na obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus te abençoe, em nome de Jesus.